Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit desta sexta-feira. Agora são 11 horas e 46 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. Eu abro esta edição trazendo a informação do setor econômico, porque o governo do presidente Lula anunciou nesta quinta-feira que vai congelar 31,3 bilhões em gastos do orçamento deste ano para cumprir as regras fiscais do país. Também foi anunciado o aumento da alíquota de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para investimento em fundos nacionais no exterior. Mas o mercado financeiro não reagiu bem à decisão e, diante da repercussão, a equipe econômica voltou atrás e decidiu manter o tributo zerado. O orçamento de 2025 terá um congelamento de 31,3 bilhões de gastos não obrigatórios. A informação foi revelada nesta quinta-feira pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento enviado ao Congresso a cada 2 meses, que orienta a execução do orçamento. Deste total, 20,7 bilhões de reais serão contingenciados, bloqueados temporariamente, para cumprir a meta de resultado primário. Os 10,6 bilhões de gastos discricionários, não obrigatórios, restantes, foram bloqueados para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal. Além do congelamento de gastos, a equipe econômica anunciou uma alíquota de 13,5% de imposto sobre operações financeiras, o IOF, para diversas operações no exterior, incluindo compras com cartões internacionais, remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo e aplicações financeiras feitas por fundos brasileiros no exterior. O mercado financeiro não reagiu bem à proposta. O Ibovespa apresentou baixa de 0,44% e o dólar registrou alta de 0,32% e encerrou valendo a R$ 5,66. Por causa desta repercussão, o Ministério da Fazenda decidiu revogar parte das mudanças anunciadas e voltou a zerar o IOF nessas situações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a decisão de revisar parte da medida que levava o imposto sobre operações financeiras foi tomada para evitar especulações e ruídos que pudessem, aliás, sugerir uma inibição a investimentos no país. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora a análise de um especialista, o economista Rica Mello. Rica, bom dia para você. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos. Rica, vamos lá. A ideia... Bom dia. Rica, vamos lá. A ideia inicial era de que o governo, do governo, aliás, seria arrecadar 20 bilhões e meio de reais neste ano, com o aumento das alíquotas, e 41 bilhões em 2026. Em 2 anos, seria de 61 bilhões e meio de reais. E aí, por causa da repercussão, o governo decidiu revogar, então, parte das mudanças anunciadas. Na sua análise, Rica, foi uma decisão acertada? Primeiro, anunciar, depois voltar atrás. E uma outra pergunta que eu gostaria de emendar, para você nos explicar como o IOF impacta o bolso do brasileiro. Perfeito, Tabata. Vamos lá. Primeiro, de fato, o governo fez um pouquinho de lambança aqui na maneira em como ele trouxe essa medida para nós, né? Essa revogação que o governo fez foi uma revogação inteligente e mexe muito pouco nessa economia que o governo está pretendendo fazer. Vamos lá. O governo, a gente tem uma inflação que está próximo do limite mais alto da meta. Nós temos um juros que foi subindo ao longo dos últimos anos. Nós estamos praticamente no maior taxa de juros, né, de muitos anos aqui no Brasil. Então, o governo tem ele tem que realmente mostrar para o mercado que ele está cumprindo com o dever dele em relação à meta fiscal. E o arcabouço fiscal, de fato, ele ia estourar esse ano, tiveram alguns gastos maiores do que ele imaginava, então o governo tem que mostrar para o mercado que ele tem uma redução de custo ou um aumento de receita. Quando a gente olha para o ano de 2025, né, tanto os cortes de gastos, que são mais ou menos da ordem de 30 bilhões, como passou aqui na matéria, inclusive, né, e esse aumento de receita de outros 20 bilhões OEF, a gente está falando de 50 bilhões de reais, que ajuda bastante o governo a chegar ali na meta do arcabouço fiscal. Ótimo, o governo tem que fazer alguma coisa, os 30 bilhões de corte das despesas, né,
é interessante, mostra de fato que o governo está até cortando um pouco na carne, porque desses 30 bilhões, tem uns 8 bilhões ali que são daquelas emendas, né, que a gente sempre fala, muitas vezes a gente vem aqui falar das emendas que o governo libera, né, as emendas dos relatores, emendas para vários deputados, senadores nas suas cidades, ele vai ter que cortar na carne, o Congresso vai ficar muito chateado, algumas pessoas vão ficar muito incomodadas com esses cortes, muito importante. Os 20 bilhões do IOF, o governo pegou o IOF, ele já era maior e, a partir do governo Bolsonaro, as taxas de IOF para compras no cartão de crédito, débito, remessa para o exterior, isso tudo foi caindo. Chegou a ser de 6,3% lá há alguns anos atrás, foi caindo e a gente estava em 3,38%. Nesse momento, o governo aumenta essas taxas de 3,38% para 3,5% e impõe algumas novas taxas. Aquelas novas taxas que houve a grita aí do mercado financeiro, na verdade, dos 20 bilhões de remuneração que o governo pretende ter com o IOF, significa mais ou menos 2 bilhões, ou seja, é um valor muito baixinho, muito pequenininho do total da arrecadação nova com o IOF. Então, o governo preferiu fazer uma revogação muito rápida, né, em menos de um dia, menos de 24 horas, para que não houvesse problemas com o resto do mercado, porque os outros 18 bilhões de reais vão impactar provavelmente muitos de nós, muitas das pessoas que estão assistindo aqui o programa, são as pessoas que fazem alguma viagem para o exterior, que compram o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, que compram uma moeda que vão para o exterior. Esse é o IOF que vai subir, né? Esse não vai voltar para trás. O que o governo permitiu aí que não houvesse aumento são para grandes investidores, né? Para fundos de investimento no mercado exterior, traz um pouco mais de competitividade para o Brasil, de fato, segura um pouco o dólar e tudo mais. Então, o governo foi inteligente naquilo que ele revogou. O que ele não foi inteligente foi em como ele transmitiu, né, todas essas mudanças. Ele podia ter tido uma conversa com o mercado alguns dias antes, não teria passado, né, aquilo que ele teve que revogar, e aí teria sido muito mais fácil, então, do mercado e de todo mundo assimilar essas mudanças no IOF e também os cortes que ele está propondo no orçamento. Pois é, não precisaria apagar o fogo, né, depois de ter incendiado. Rica, olha, muito obrigada. Eu espero falar contigo numa próxima edição com um tempo maior para te ouvir com mais profundidade. Foi um prazer enorme. Até a próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, fico aqui à disposição. Um ótimo dia para você, muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o economista Rica Mello. E olha, depois de cortar o financiamento federal da Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a matrícula de estudantes estrangeiros. O governo Trump trava uma luta contra as universidades do país, acusando-as de permitir o antissemitismo nos campi após as manifestações pró-palestinas do ano passado. Também busca acabar com os programas de diversidade destinados a abordar a marginalização das minorias. No último ano letivo, quase 6.800 alunos eram estrangeiros, segundo um site internacional. Mais de um quarto dos estudantes que frequentavam a universidade, e a maioria são chineses. Na semana passada, o governo republicano anunciou um novo corte de 450 bilhões de dólares em subsídios federais, além de outros 2,2 bilhões de dólares anunciados anteriormente. E a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou por unanimidade o pedido de anistia política à ex-presidente Dilma Rousseff, em razão das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar. Dilma também vai receber uma indenização de R$100 mil em prestação única. E um dos maiores gramáticos do país, membro da Academia Brasileira de Letras, morreu aos 97 anos de falência múltipla dos órgãos. O professor, filólogo e gramático Evanildo Bechara era ocupante da 33ª cadeira da Academia Brasileira de Letras desde maio de 2001. Ele estava internado no Hospital Place, em Botafogo, zona sul do Rio.
E olha, eu vou para a câmera 3 porque eu quero te dar a informação, porque começou às 10 horas da manhã de hoje a restituição do imposto de renda. Mais de 6 milhões de contribuintes devem receber o valor do fisco no dia 30 de maio, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Ao todo, 6.257.000 contribuintes vão receber 11 bilhões de reais. Para consultar, a restituição é muito simples, olha na tela. Primeiro, acesse a página da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, tudo junto, /PT-BR, clique em Meu Imposto de Renda, selecione a opção, consultar a restituição, informe o CPF e a data de nascimento e habilite o botão Sou Humano. E depois clique em Consultar. Se você não entregou o imposto de renda, corra, porque 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração e faltam apenas 7 dias para o fim do prazo, que termina no dia 30 de maio. A multa pode chegar a 20% do imposto devido para quem não acertar as contas com o leão. E o Redação Hit fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Continue ligado na nossa programação. Até mais.